Saudações! Hoje nós iremos dizer o que é preciso para você poder ser candidato nas eleições de 2020, seja para o cargo de vereador, seja para o cargo de prefeito. Vamos avançar um pouquinho mais. Iremos explicar o que é preciso para você ser candidato, conseguir se eleger, poder ser diplomado e empossado no cargo eletivo. Nós vamos passar essa matéria de uma forma um pouco mais genérica, de uma forma um pouquinho mais geral, sem um detalhamento muito grande, porque se mostra aqui um passo inicial para os interessados. Ao longo do tempo, no nosso site serão colocados filmagens, textos, filmes, mensagens, artigos, com detalhamento de cada um desses tópicos para aquele que tiver interesse possa se aprofundar na matéria. Pois bem, as eleições serão realizadas em 4 de outubro de 2020, em primeiro turno e único turno para o cargo de vereador e para o cargo de prefeito para cidades com menos de 200 mil habitantes, também em único turno. Caso a cidade tenha mais de 200 mil habitantes, poderá ocorrer um segundo turno das eleições para prefeito em 25 de outubro de 2020. Isso se algum dos candidatos a prefeito não tiver obtido já no primeiro turno a maioria absoluta de votos. A maioria absoluta de votos é considerada como mais da metade dos votos do corpo de eleitores, descontados os brancos e nulos, Ou seja, o candidato para se eleger em primeiro turno precisa conseguir mais da metade dos votos válidos. No segundo turno, no qual concorrem só os dois candidatos mais votados do primeiro turno, será declarado eleito o candidato a prefeito que obtiver a maioria dos votos válidos nesse segundo turno. Pois bem, para que você possa chegar até lá, para que você possa se eleger, para que você possa participar das eleições, você, enquanto candidato, precisa atender determinados requisitos legais, conforme vai aparecer aí na tela para você por escrito. Ter nacionalidade brasileira, ter idade mínima de 18 anos se for candidato a vereador e idade mínima de 21 anos se for candidato a prefeito. E a medição dessa idade é feita na data limite para o registro de candidatura. Então, quando você for fazer o registro, é que você precisa ter essa idade, ou seja, em 15 de agosto de 2020. É preciso que você seja alfabetizado, o mínimo possível. Basta que você saiba ler e escrever o mínimo básico para se comunicar. Também é preciso que você tenha domicílio eleitoral na cidade onde pretende concorrer ao cargo de vereador ou de prefeito por pelo menos 6 meses antes da eleição, ou seja, você precisa estar residindo lá, precisa estar cadastrado como eleitor lá, precisa ter o seu título de eleitor lá até 4 de abril de 2020. Também é preciso que você esteja quites com a Justiça Eleitoral, Você não pode ter débitos, pendências com a Justiça Eleitoral para poder ser candidato. Se você for homem, for do sexo masculino, é preciso que você possua certificado de reservista também. É preciso que você esteja em pleno exercício dos seus direitos políticos, E como eu disse, no site do GCAP, haverá um tópico específico detalhando essa matéria, como todas as outras também, Então, acompanhe com a gente aí com mais profundidade depois também. Uma outra exigência legal é que você esteja afiliado a um partido político por pelo menos 6 meses antes da eleição, ou seja, até 4 de abril de 2020. Isso caso o estatuto do partido a que você vá se filiar não fixe um prazo maior de filiação para a escolha de seus candidatos. Por quê? 6 meses é o prazo legal, mas o estatuto partidário pelo partido ao qual você pretende concorrer, ele pode fixar um prazo maior, como por exemplo acontecia antes desse prazo ser de 1 ano. Também é preciso que você seja aprovado em convenção partidária, então não basta que você queira ser candidato pelo partido X, Y, Z.
além de você estar filiado nele há pelo menos 6 meses para cumprimento, para obediência à lei, também é necessário que você seja aprovado pelo partido para ser candidato dele, né? No site do GCAP também, como eu já disse, haverá tópico específico detalhando melhor essa matéria também. Por último, é preciso que, atendidos os requisitos legais, seja feito um pedido de registro de candidatura, não é? E que o candidato, então interessado a ser candidato, obtenha esse registro de candidatura. Esse tópico também será melhor detalhado no nosso site. Pois bem, para se eleger, o candidato precisa ainda conseguir o mínimo de votos legalmente necessários, né? Se for candidato a prefeito, como eu já disse, a maioria dos votos válidos. Se candidato a vereador, obter no mínimo 10% do quociente eleitoral e obter o número de votos suficientes para estar dentro do partido entre os mais votados de acordo com a quantidade de votos obtidos pelo partido a que pertence. A forma de cálculo mudou recentemente, é uma novidade para essa eleição de vereadores, não é? Esses cálculos são feitos com base nos artigos 106 a 112 do Código Eleitoral, não é? E com base numa interpretação na sua direito de constitucionalidade 5420, né? Essa forma de calcular a quantidade de votos para vereador e também de prefeito, enquanto melhor detalhado em tópico específico aí no nosso site também. Agora, o que é mais importante é para aquele que está começando agora na vida política, que pretende ser candidato pela primeira vez, ou já foi alguma vez e não conseguiu se eleger, é que para a obtenção dos votos necessários para se eleger, o candidato precisa, em primeiro lugar, se tornar conhecido dos eleitores, né? E quanto antes isso ocorrer, quanto antes o interessado tomar providências para se tornar conhecido do colégio eleitoral, maiores serão as suas chances na eleição, maiores serão as suas chances de conseguir os votos necessários para se eleger para o cargo pretendido, seja para vereador, seja para prefeito. Por isso, se você pretende ser candidato, você não pode perder tempo, né? Aí eu destaco 3 períodos distintos que devem ser considerados por você interessado em se candidatar. O primeiro período, que eu chamo aqui de período 1, vai até 15 de agosto de 2020. Durante esse período, não é permitida propaganda eleitoral, até porque ainda não existem candidatos, pois as convenções partidárias não foram realizadas e os pedidos de registro de candidatura não foram protocolados, ou seja, o interessado é apenas pré-candidato, então o que ele pode fazer é pré-campanha. Então ele pode se apresentar para a população, ele pode escrever para jornais, ele pode distribuir até material impresso, pode fazer reuniões com a comunidade, com seus amigos, com seus parentes, não é? Mas ele não pode fazer pedido explícito de votos. Ele pode até fazer uma menção a uma possível e pretensa candidatura, mas não pode se colocar como candidato, não pode falar que quer voto para eleição, não pode pedir voto para ele ou para o partido. O que ele pode exaltar as suas qualidades pessoais, as suas realizações, não é? Onde ele se formou, o que ele sabe fazer, o que ele já fez para bem da coletividade, ou o que ele pretende fazer a bem da coletividade, como ele pretende auxiliar a sociedade ou determinados grupos da sociedade, se ele for um dia eleito, não é? Também é admitida a participação em entrevistas, programas de rádio, de televisão, internet, encontros ou debates do rádio, na televisão, na própria internet, a exposição de plataformas e projetos políticos, desde que, como eu já disse acima, sem qualquer menção expressa às eleições e pedido explícito de votos. Se você fizer pedido explícito de votos, você corre o risco de não poder ser candidato, de sua candidatura sofrer impugnação, além das consequências punitivas referentes às penas pecuniárias também, ou seja, você poderá ser multado também. Também não se encontra vedado nesse período a realização de encontros, seminários e congressos
em ambiente fechado e às expensas de partido político, né? Para tratar de processo eleitoral, de política pública, de plano de governo, para fazer as alianças partidárias e divulgação disso no âmbito interno do partido, por óbvio, né? Não dá para fazer campanha, aparecer com o candidato de repente sem que a política seja discutida. Lembrando para você que as coligações nessa eleição, nessas eleições municipais, ocorrerão apenas no âmbito das candidaturas para prefeito, né? As candidaturas para vereador não são mais passíveis de alianças partidárias, de coligações partidárias. Isso está vedado aí pela nova legislação. Pois bem, este é um período então que o pretenso candidato, que você que quer se candidatar, deve usar para se tornar conhecido do seu colégio eleitoral, para se apresentar aos eleitores e divulgar suas qualidades, suas realizações, seus projetos, suas pretensões, de se fazer conhecido e mostrar suas bandeiras ideológicas, políticas, no que você quer mudar a sociedade, no que você quer mudar a política, como você quer contribuir para uma cidade melhor, para um estado melhor, para um país melhor, né? Por que você quer colocar a sua imagem, a sua pessoa, a sua história a bem da coletividade, não é? Então você tem que demonstrar claramente seus sinais distintivos em relação aos outros pretensos candidatos e aos atuais ocupantes dos cargos eletivos. Por que alguém deveria votar em você e não em outro? Então você não pode fazer o pedido expresso de voto ainda, mas você já tem que ir mostrando essa situação, essas qualidades, esses sinais distintivos, para que as pessoas conheçam efetivamente quem é você, né? Então, nesses dias atuais, é imprescindível que o pré-candidato se utilize das mídias sociais e de todo e qualquer recurso semelhante para se apresentar à população, aos eleitores, de modo que esses eleitores possam guardar desde logo o nome do futuro candidato e considerá-lo apto quando ele se apresentar oficialmente como candidato, né? Nenhum meio como Facebook, Instagram, e-mail, Messenger, Twitter, Snapchat, Telegram, Viber, WhatsApp, SMS, LinkedIn, blog, o YouTube, live que você pode fazer, deve ser esquecido. É possível ainda, dentro do permitido, admitido pela legislação eleitoral, né, na pré-propaganda eleitoral, na pré-campanha e depois da propaganda eleitoral, são admitidos até anúncios pagos, né, na mídia escrita, na internet, impulsionamentos do Facebook, mas tudo dentro dos limites admitidos pela legislação eleitoral, né? Então essas ferramentas não devem ser esquecidas também pelo interessado a ser candidato. Também é importante cuidar da oratória para se apresentar bem aos eleitores, não é? Nada pior do que uma excelente ideia mal apresentada para o eleitor. É uma chance perdida, compromete a candidatura. O futuro candidato, então, deve procurar conversar com vizinhos, com amigos, com parentes e outras pessoas com quem tiver contato atualmente ou com quem já teve no passado, ex-colegas de trabalho, ex-colegas de time, de diversão, de passeio, as pessoas com quem ele já estudou, né? Com quem ele jogou, com quem ele viajou, com as pessoas que ele conhece da igreja ou de qualquer outra forma de interação social, para ir formando uma rede de apoio à sua futura participação nas eleições. Porque, como eu disse, se ele não se tornar conhecido, ele não tiver apoio, ele não tiver replicadores da sua futura candidatura, não há tempo para ele se tornar conhecido só no período eleitoral e com a propaganda eleitoral. Porque eleição antigamente durava cerca de 90 dias, pelo menos, hoje são apenas 45 dias. O período de eleição é muito curto, a eleição é muito corrida. Para quem nunca foi candidato, para quem já não é muito conhecido, é difícil colocar o seu nome, não é? Na pauta da eleição. É preciso que ele já faça
essa explanação do seu nome, que ele se torne conhecido da população, do colégio eleitoral, é bastante tempo antes. Depois nós temos um segundo período, que vai de 5 de julho de 2020 até 4 de agosto de 2020. Né? Além do que é permitido no período citado acima, né? na pré-campanha, na pré-candidatura, ainda é possível realizar propaganda intrapartidária, objetivando a indicação pelo partido do nome interessado em ser candidato, né? Devendo ser respeitado o prazo de 15 dias que antecede a convenção partidária para a escolha dos candidatos. Ou seja, por 15 dias que antecedem a convenção partidária para a escolha dos candidatos às eleições, é possível que o pré-candidato aí faça campanha única e exclusivamente dentro do partido para convencer o partido, né, os membros do partido, o diretório, a indicarem o seu nome candidato, porque ninguém no Brasil pode ser candidato de si mesmo. Ele tem que ser candidato por um partido político, né? É uma exigência legal, não há como fugir disso, não há candidatura independente. Muito se discute a respeito disso, os prós e os contras, mas a legislação brasileira no momento não permite que isso ocorra, tá bom? Pois bem, depois nós temos um terceiro período que se inicia em 16 de agosto de 2020, né? E é a data a partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral, propriamente dita, aí já com o pedido expresso de votos. Vou repetir, com o pedido expresso de votos, que não era possível nos dois períodos anteriores. Ou seja, só é permitido pedido expresso de votos a partir de 16 de agosto de 2020. E ainda desde que atendidos os requisitos legais. Então, a partir dessa data, pode ser distribuído material gráfico com pedido de voto, pode ser usada a internet com todas as mídias sociais possíveis aí, todas as ferramentas, apps que existirem, né, para fazer pedido expresso de votos, para você se apresentar efetivamente já como candidato, né? É permitido a partir daí o uso de equipamento de som fixo na sede do partido e no seu comitê de campanha, você pode ter mais de um. É possível o uso de mini trio elétrico, desde que seja para a realização de comício, carreata, caminhada, né, e passeata durante reuniões. É possível a realização de comício, sempre lembrando, comício não pode ter show, você não pode fazer show mais para chamar a atenção do público, né? São permitidas então as passeatas, caminhadas, carreatas, bandeiratos às margens das vias públicas, nas praças. É permitida a distribuição de material nas ruas, nos semáforos, né? Desde que você não atrapalhe o trânsito aí, não exponha as pessoas a risco, né? Também passa a ser permitida a publicação paga na imprensa escrita, com reprodução na internet, envio de correspondência escrita, de e-mail, de torpedo. A partir dessa data, tudo que é permitido na lei como propaganda eleitoral, você pode fazer uso atendidos os requisitos legais. Em tópico específico aqui no nosso site do GCAP, você vai ver um detalhamento aí sobre propaganda eleitoral também com mais detalhes. O objetivo aqui desse vídeo que eu estou fazendo para vocês é fazer uma apresentação mais geral do que é necessário para você poder ser candidato, com o que você tem que se preocupar, como funciona isso de uma forma geral. Estou dando alguns detalhes, mas existem muitos outros aí com os quais você vai precisar se preocupar, né? Por isso mesmo, para que você possa participar das eleições, você precisará se apoiar no trabalho de um contador, de um advogado, não é? Porque para cumprir a legislação eleitoral, você precisa do apoio deles, porque você terá um momento de arrecadar recursos para sua campanha, você precisará realizar despesas, prestar contas à Justiça Eleitoral, e o trabalho desses profissionais é absolutamente indispensável, tanto por uma necessidade prática, né, do dia a dia, como por exigência legal. O contador,
o advogado vão precisar participar oficialmente da sua prestação de contas. Lembrando que você é o único responsável legal por elas, é você que responde por qualquer problema. Mas esses profissionais vão ajudar com que você faça tudo certo, né? E também não adianta contratá-los, é preciso que você efetivamente preste atenção, siga as orientações que esses profissionais vão dar a você, né? Desse modo, é extremamente importante que o interessado, mesmo quando ainda é apenas pré-candidato, né? Mesmo ainda não tendo sido escolhido pelo partido, na convenção partidária, mesmo antes do seu registro de candidatura, já vai escolhendo os profissionais que irão lhe ajudar em sua campanha eleitoral, não é? Não é obrigatório, mas também é desejável que o interessado em concorrer nas eleições tenha alguém especializado na área de publicidade, propaganda, marketing e comunicação auxiliando em sua campanha. O candidato precisa utilizar todo o seu network, as redes sociais, o boca a boca, material escrito para fixar sua imagem. E é esse profissional dessa área de publicidade, de propaganda, de marketing, de comunicação, que vai ajudar que ele possa maximizar os recursos, maximizar as suas qualidades para se apresentar para a população, fixar sua imagem e futuramente conseguir os votos necessários para se eleger. Aconselha-se que o candidato tenha uma coordenação geral de campanha para ir, entre aspas, né, dirigir os trabalhos desses vários profissionais e colaboradores envolvidos na sua campanha eleitoral. Antes de caminhar rumo aí a essa pretensão eleitoral, é preciso que o interessado em ser candidato saiba quais são as funções do cargo a que pretenda se candidatar também, de modo que não inicie sua jornada prometendo fazer o que não é da competência do ocupante do cargo ao qual concorrerá, principalmente no caso dos candidatos a vereador, não é? O cargo que possui limitado campo de atuação. É comum ver candidato a vereador prometendo, por exemplo, que vai contratar mais médicos para a rede pública de saúde. Ora, isso não é competência do vereador. Quem contrata médicos é o prefeito, é o poder executivo, não é o poder legislativo, portanto não é o vereador. Então é uma promessa vazia. O que o vereador pode tentar é se articular com a população depois de eleito para pressionar o poder executivo, pressionar o prefeito para que crie, né, com mais cargos de médico, contrate mais médicos, mas ele não, professores, mas ele não pode impor, não é ele que contrata, não é ele que faz concurso, né? Isso não é da competência dele, então não adianta ele prometer que vai fazer. O que ele pode fazer é prometer que vai pressionar, que vai se articular com o chefe do executivo e vai tentar fazer com que sejam contratados mais médicos, mais professores, por exemplo, né? Mas fazer isso diretamente está absolutamente fora do seu campo de atuação, né? É uma bobagem o vereador prometer isso, o candidato a vereador prometer isso também. Pois bem, cabe ao vereador apresentar projetos de lei dentro dos limites da sua competência legislativa, acompanhar o processo legislativo, votar as propostas que forem incluídas em pauta, bem como fiscalizar a atuação do Poder Executivo, apresentar requerimentos e indicações ao Poder Executivo, além de atuar como um elo, não é? Ligando a população e seus anseios ao chefe do Executivo para influenciar as políticas de governo de forma que a população seja bem atendida, que o interesse público seja realizado e que a população fique feliz com a administração que estiver em curso, né? Eu convido você a acessar nosso site, né, e conhecer os outros tópicos específicos que detalham melhor as questões referentes à escolha de candidatos pelos partidos políticos, ao registro de candidatura, à propaganda eleitoral, ao financiamento de campanha e a prestação de contas. Como eu disse, aqui eu estou explicando o que é preciso para que você possa se tornar conhecido, possa se eleger, né? Possa ser diplomado e possa tomar posse, né? Para ser diplomado, depois de devidamente eleito, o candidato precisa o quê? Ser declarado vencedor na eleição, precisa prestar as suas contas de campanha. Não é preciso, não é necessário, não é imperativo
que essas contas de campanha sejam aprovadas pela Justiça Eleitoral, mas é imprescindível que elas sejam prestadas adequadamente, porque a rejeição das contas de campanha não impedem o candidato de ser diplomado e de tomar posse. Mas se elas não forem prestadas, isso impede. O candidato que não presta contas não pode ser diplomado. E se ele não prestar essas contas adequadamente, a Justiça Eleitoral pode, mesmo com a apresentação das mesmas, entender que as falhas são tão graves que não se pode considerar as contas como prestadas, porque não é possível verificar o uso de recursos financeiros na candidatura que está em análise. Então você precisa prestar as contas e precisa fazê-lo de forma adequada. Por isso que é imprescindível aí o uso de um contador e de um advogado. Pois bem, se você participou dessa pré-campanha, passou pela convenção partidária, foi escolhido pelo partido, saiu como candidato, foi declarado eleito pela Justiça Eleitoral, foi diplomado, você vai passar para a fase seguinte, que é tomar a posse no cargo para que você foi eleito. Para tomar posse no cargo, o candidato eleito e diplomado deve comparecer ao local determinado para a realização do ato formal de posse. No caso dos eleitos, para o cargo de vereador, a posse se dá na Câmara dos Vereadores, não é? Na Câmara Municipal. Ocasião em que, possados os vereadores, esses elegerão já o presidente novo da Câmara Municipal e a mesa diretora, de acordo com o constar do seu regimento interno. Normalmente essa eleição é feita para a escolha do presidente e da mesa diretora para um prazo de 2 anos. Cabe ao presidente da Câmara escolhido pelos seus pares dar posse ao prefeito, que na sequência receberá a transmissão do cargo de seu antecessor, o que normalmente ocorre na sede do Poder Executivo. Eu lembro a você que cada uma das matérias comentadas acima se encontra melhor detalhada em tópico específico dentro do site do GCAP, inclusive sob a ótica jurídica, para melhor atender aqueles que pretendem conhecer a matéria com maior profundidade, seja porque ele já é um pretenso candidato, né, ou seja, é um pré-candidato, seja porque ele tem atividade no partido político, pretende auxiliar algum candidato da campanha, porque ele é um advogado iniciante, não conhece a matéria e quer se inteirar sobre o assunto, seja porque ele pretende coordenar a campanha, pretende colaborar com algum candidato. Então vem com a gente, acompanhe as matérias que nós estamos exibindo aí através de arquivos escritos, através dos filmes que nós temos postados aqui para você. Curta a gente no Instagram também, acesse o nosso Facebook, venha para as nossas redes sociais, que ao longo do tempo nós teremos bastante matérias aí do seu interesse, caso você realmente pretenda ser candidato ou participar de alguma forma da campanha. E saiba que você, se vai ser candidato, você é um cidadão de coragem, você é um cidadão que precisa ser incentivado, precisa ser valorizado. Uma boa parte da população, uma boa parte dos eleitores fica sentado em casa tomando cerveja, assistindo um noticiário que nunca traz notícia correta e fica reclamando da vida e não faz nada para melhorar. Você, para mim, você que vai se colocar como candidato, você é um herói, você é um homem de bem, porque você está querendo transformar a sua cidade, o seu estado, o seu país. Você quer transformar a sociedade e transformar o Brasil, a partir da sua cidade, já em 2020, num país bem melhor. É de pessoas como você que o país e a sociedade precisam. Não se acovarde na sua casa, participe da vida política. O único jeito de tirar os maus candidatos, os maus agentes políticos que estão aí hoje, né, e não são todos, é minoria, graças a Deus, mas existem vários, é você participar, é você se candidatar, é você formar grupos, é você trocar os elementos que estão
dentro dos partidos, é você se apresentar para a sociedade, é você juntar a sociedade, você juntar seus amigos, sua família, né? Formar grupos, estudar o que é que a sociedade quer, o que precisa ser transformado no seu bairro, o que precisa ser transformado na sua cidade, para que rumo você quer que sua cidade vá. Você quer uma cidade que seja uma cidade industrial, uma cidade dedicada ao comércio, dedicada aos serviços? Qual a vocação da sua cidade, do seu bairro, né? Você precisa ver isso e precisa vir para a vida política e mudar o que você não gosta. Ninguém vai fazer a mudança por você. Então, participe politicamente. A única solução para a melhoria do país, para o desenvolvimento do país, para a gente ter uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor, é você, cidadão de bem, participar diretamente da vida política, influenciar decisões e dar um rumo para esse país. Muito obrigado e até a próxima postagem.